Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores, agora no canal 9 da NET e na Web TV São Caetano. Então as pessoas podem assistir tanto na internet quanto na televisão, né, para os assinantes da NET. E hoje a gente vai falar sobre um tema de muito interesse social. Muita gente tem dúvidas em relação à aposentadoria. Tenho ou não tenho direito? E a convidada de hoje é a doutora Patrícia Evangelista, ela que vai falar sobre o assunto. Boa noite, doutora, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui participando, levando esse serviço social às pessoas que necessitam tanto da área previdenciária, que tem tanta dúvida com relação ao tema. Obrigado, doutora. É uma honra receber a senhora por aqui, que tem tanta experiência no assunto. Vamos ver se a senhora ajuda a gente um pouquinho. Doutora, explica pra gente, todo mundo fala fator previdenciário, mas muita gente nem sabe o que é. O que significa? Olha, eu quero me aposentar, eu já trabalhei 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu quero me aposentar. O que significa o fator previdenciário? Bom, o fator previdenciário é uma fórmula matemática ou atuarial que foi criada pelo governo em novembro de 1999. Tá. Né? A intenção deles era fazer com que as pessoas não dessem entrada em pedidos de aposentadoria precoces. Tá. Então aí o que eles fizeram? Eles elaboraram essa forma de cálculo que leva em conta a idade, o tempo de contribuição, a expectativa de sobrevida, né? Que é nada mais, nada menos do que um redutor previdenciário. É o jeito que eles encontraram de reduzir o valor dos benefícios, desde que aquela pessoa tenha, quanto menos tempo de contribuição ela tiver e menos idade, menor vai ser o valor do benefício. Quanto mais idade tiver e mais tempo de contribuição, melhor será o valor do benefício. Então, o fator previdenciário é isso. É uma fórmula matemática atuarial que trabalha com expectativas. Ela trabalha com a idade do segurado, ela trabalha com o tempo de contribuição do segurado e com uma expectativa de sobrevida que é comum para todos os brasileiros. Tá. Né? Nós temos uma tabela, doutora, tá aqui atrás, eu acho que o público em casa pode assistir também. Eu não sei se a senhora, aliás, está ali para a gente agora, tem como a senhora explicar? Porque é uma situação um pouco complexa, talvez as pessoas visualizando em casa seja mais fácil. Bom, eu quero fazer só uma consideração antes de explicar essa regrinha. Vamos lá. Desde novembro de 99, a forma de cálculo da aposentadoria passou a ser: até dezembro de 98, a Previdência, ela trabalhava com, preste bem atenção, 30 anos de trabalho para a aposentadoria integral da mulher e 35 anos de trabalho para o homem. A forma de cálculo, até então, até novembro de 99, teve a reforma em dezembro de 98, que foi a emenda constitucional número 20, e depois a forma de cálculo alterou em novembro de 99. O cálculo da aposentadoria era feito com base nas 36 últimas contribuições. Certo. Corrigia-se todos os meses, somava, dividia, né? E aplicava o coeficiente de cálculo de aposentadoria. Em novembro de 99 foi instituído este fator previdenciário. Tá. Aí o que aconteceu? Agora, em junho deste ano, foi aprovada uma medida provisória, que é isso que as pessoas estão confundindo. As regras para aposentação não tiveram alteração. Tá. Para ter direito a se aposentar, o homem precisa de 35 anos de trabalho e a mulher 30 anos de trabalho. Tá. Tudo bem? Agora, se ela quiser se livrar do fator previdenciário, não ter esse redutor, não ter essa incidência que reduz o valor do benefício, ela poderá, desde que ela alcance como mulher, entre a soma do tempo e a idade, 85 para a mulher, e a soma do tempo e a idade, 95 para o homem. Mas algumas pessoas têm confundido, achando que pode somar a idade com o tempo e dar isso. Não, tem que ter o mínimo de contribuição e os anos de trabalho. É mais ou menos o que está mostrando ali na tabela. Exatamente. Então vai para o homem 35 anos de contribuição, mais 60 anos de idade. Exatamente, mas ele poderia, por exemplo, ter menos idade e mais tempo contribuído e mesmo assim ele conseguiria os 95, né? A mulher também poderia, ela poderia ter, por exemplo, 33 anos de trabalho e 52 anos de idade. Então, tem que alcançar o mínimo, 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Isso é exigência mínima para a concessão do benefício. Que, somado à idade, se der 95 para o homem e 85 para a mulher, ele terá direito ao cálculo da aposentadoria
sem o redutor, que é o fator previdenciário. Então é isso que as pessoas têm confundido. Elas acham que mudou as regras para eles achar. O povo brasileiro ele tem achado que mudou a regra da aposentadoria. Isso não mudou. O que mudou é que você hoje pode optar se aposentar precocemente com a incidência do fator previdenciário que reduz o valor do benefício, ou se aposentar um pouquinho mais tarde, com um pouco mais de contribuição, com mais idade, e não ter a incidência desse fator previdenciário. Tá, de um modo geral, doutora, para a pessoa que pretende se aposentar, isso é benéfico ou é prejudicial? Totalmente benéfico. Na verdade, essa medida provisória foi uma das últimas reformas que ocorreram no mundo previdenciário que vieram a beneficiar os segurados, né? Mas ela é uma medida provisória que eu diria para vocês passageira, porque ela é famosa para em inglês ver, porque ela é progressiva, ela tem um prazo praticamente de duração. Ela exige assim, ó, até dezembro de 2016, o homem tem que ter a soma de 95 e a mulher a soma de 85. Tá. A partir de janeiro de 2017, a mulher tem que ter 86, a pontuação tem que ser 86, o homem 96. Aí no ano subsequente aumenta mais um ponto. Até alcançar uma pontuação que já não beneficia mais ninguém. Por quê? Porque na aposentadoria por idade hoje no Brasil, o fator previdenciário só é aplicado se for em benefício da pessoa. Ele já é facultativo. Ele só é aplicado em benefício. Então, se a mulher já tem 60 anos e o homem já tem 65, ele se aposenta por idade, já sem a incidência do fator previdenciário, se não for beneficiar o valor do benefício. Então, é uma regra benéfica, porém, só por um período. Só por uns anos. Porque depois, quando essa progressão aumentar cada vez mais, praticamente ela vai ficar inócua, porque a pessoa já tem a idade exigida para aposentadoria por idade, que é um dos benefícios mais benéficos hoje do sistema previdenciário brasileiro. Tanto a aposentadoria por idade como por invalidez. Por quê? Porque na invalidez não tem incidência de fator previdenciário. Certo. E na por idade o fator previdenciário só será aplicado em benefício da pessoa. Então o próprio INSS, quando realiza o cálculo, ele realiza vendo se o fator previdenciário vai ser benéfico ou não. Se ele não for benéfico, automaticamente eles não aplicam o redutor. Entendi. Agora, na aposentadoria por tempo de contribuição, isso é exigido. Na aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria de professor, o fator previdenciário incide. Entendi. Doutora, o programa é ao vivo e as pessoas também que estão assistindo podem mandar perguntas, porque não é tão fácil, né? E ainda mais para a gente falar com pessoas de mais idade, então é uma situação um pouco complicada. Então quem tiver dúvidas pode mandar para a gente. E tem uma pergunta aqui, é do Renato Gomes, do bairro Olímpico, de São Caetano. Ele quer saber o seguinte: tem uma tia que está com 72 anos pleiteando a aposentadoria. Ela já trabalhou na roça por muito tempo, mas nunca teve carteira assinada. Segundo minha prima, não estão conseguindo no INSS. Eu, porém, tenho um conhecido que me disse que o pai dele também nunca teve carteira assinada e se aposentou, com o mínimo por idade. Procede? Ela consegue se aposentar por idade mínima? Então vamos lá. Na aposentadoria por idade da mulher, que pode ser uma aposentadoria por idade urbana ou rural, certo, é exigido para aposentadoria por idade urbana 60 anos de idade para a mulher e 15 anos de recolhimento, ou seja, 180 contribuições. Tá? No caso da aposentadoria por idade rural, há uma diminuição de 5 anos na idade. A mulher tem que ter 55 anos de idade, mas comprovar exercício efetivo de trabalho rural durante 15 anos. O que acontece hoje? Antigamente isso era feito pelo Fundo Rural. Hoje, nós temos uma dificuldade grande de concessões de benefícios com períodos rurais, porque o INSS geralmente não aceita. O que você apresenta? Documentos do INCRA, documento da escola que a pessoa cursou, que comprova que ela trabalhava, que ela morava naquela propriedade rural, às vezes em comodato, às vezes em arrendamento, às vezes ela trabalhava com boia fria. Tem várias opções de trabalho rural.
Aí você geralmente junta, por exemplo, certidão de nascimento de um filho que consta o seu nome do lado rurícola. São provas que você pode fazer de que efetivamente você prestou esse serviço rural. O INSS, ele tem exigido um documento por ano, contínuo, de que você tenha trabalhado no âmbito rural. E aí, é claro, a maioria das pessoas não conseguem. E aí, diante do indeferimento, a pessoa pode solicitar, né, judicialmente, já que o INSS não reconheceu esse direito. Mas aí o que as pessoas têm confundido? Uma coisa é a aposentadoria por idade rural, que exige 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, 5 anos de redução do que os demais segurados, 15 anos efetivos de trabalho rural. Se a pessoa não tiver isso, ela pode se valer de um outro tipo de benefício, porque tanto a aposentadoria por idade vai ser salário mínimo, como um benefício chamado benefício assistencial, que não é previdenciário. Ele é pago pelo INSS, mas ele não é de natureza previdenciária. A previdenciária exige recolhimento. Existe um benefício assistencial que é conhecido como LOAS, porque ele é regido pela Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício, ele é devido para a pessoa que é pobre na acepção jurídica do termo, ou que tenha mais de 65 anos de idade, ou que possua uma deficiência, né? E para ter direito a esse benefício, a pessoa tem que comprovar que a renda per capita da família é inferior a 1/3 do salário mínimo. Nossa. Então é uma ajuda de custo do governo. Sim. E aí muitas pessoas recebem esse benefício, que é a espécie 88 na Previdência Social, e elas acham que estão recebendo uma aposentadoria, mas estão recebendo uma ajuda de custo do governo. Mas posteriormente ela pode pedir aposentadoria. Pode, mas aí vai ser cessado esse benefício, porque ela não pode receber os dois benefícios. Não pode acumular. E esse benefício assistencial, doutor, é uma coisa muito importante. Ele não pode ser acumulado com a aposentadoria, né? Ele não dá direito ao 13º. O 13º só é pago quando a pessoa recebe uma aposentadoria. Quando é benefício assistencial, são só 12 parcelas ao ano. Tá? E a complexidade de solicitar esse benefício? Também grande, porque geralmente eles mandam um assistente social, eles podem mandar um assistente social na casa da pessoa para verificar se realmente as condições que foram declinadas no protocolo do benefício são verídicas, ver se a renda per capita daquela pessoa realmente procede. E tem muita gente que quer enganar a Previdência Social, né? Esquecendo que a Previdência hoje é totalmente informatizada. Se tiver alguém dentro da mesma residência que já perceba um benefício previdenciário, ou seja, que já recebe uma aposentadoria, aí já não tem direito a esse LOAS. Por quê? Porque já tem a renda superior a 1/3 do salário mínimo na família, geralmente. Então, assim, aí muitas pessoas descrevem que estão separadas, que moram em casa distinta para conseguir esse benefício. E aí a gente quer deixar aí uma informação muito preciosa, que caso a Previdência Social descubra, isso é crime previdenciário, que é um crime federal, né? Apenado, inclusive, que pode até ser com reclusão, porque é crime praticado contra a instituição pública, a pena é aumentada em 1/3, né? Então é estelionato. Então tem essa preocupação. Cuidado vocês que estão nos assistindo para não serem ludibriados por pessoas que fazem promessas inverídicas ou falsas, para que você não tenha prejuízo, né? Muito interessante, doutora. A gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para falar sobre o assunto, e temos muitas coisas para falar sobre a aposentadoria, se der tempo, né? Mas vai dar. Até logo, a gente já volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Olá,
Toda semana vamos conversar com médicos que trarão dicas importantes para você viver melhor e ficar em dia com a sua saúde. Eu, Dr. Ângelo Pavin, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, te espero aqui. Aguarde! Estamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre aposentadoria. Bom, não esqueçam que vocês podem mandar pergunta também. Estamos no canal 9 da NET e na Web TV São Caetano. A convidada de hoje é a doutora Patrícia Evangelista, ela que é especialista em aposentadoria. E é um tema bem complexo, viu, doutora? E assim, a gente enxerga os dois lados. Existe o INSS que tem que ter um rigorismo para que as pessoas não fraudem, né? O Instituto, e existem também as dificuldades criadas para as pessoas que de fato têm o direito ao benefício e não conseguem. Eu sei que é difícil, doutora, a gente pontuar de uma forma global, mas existem dificuldades criadas ou dificuldades de fato, não sei se até pela lei. Eu vi até uma matéria na televisão recentemente, uma senhora que era cega e era totalmente incapacitada para o trabalho e ela não conseguia o benefício. Ao que se dá esse tipo de dificuldade ao ponto de uma pessoa fazer uma perícia em um terceiro que não consegue nem andar, não consegue se mover sozinho, não tem aptidão nenhuma e mesmo assim o INSS negar? Na verdade o INSS, em muitas coisas ele melhorou. Certo. E muitas coisas ainda cria dificuldades. Sim. Então você veja, direitos que poderiam ser reconhecidos administrativamente, que ficaria muito menos custoso do que você ter que ingressar com uma ação judicial, ter que pagar honorário de sucumbência, tudo que uma ação demanda, ficaria muito mais fácil que eles reconhecessem administrativamente. Muitas vezes o INSS nega benefícios por incapacidade, às vezes porque é discutível o direito da pessoa com relação à carência do benefício. É discutível se a pessoa tinha manutenção da qualidade de segurado quando ficou doente. Então, o INSS, na verdade, é uma autarquia pública federal que, diante das dificuldades administrativas que eles ainda possuem, embora muitas coisas tenham sido melhoradas, como agendamentos, hoje acabou aquelas filas homéricas da Previdência Social, que você só tinha que dormir na fila para conseguir o atendimento. Hoje é tudo via agendamento, que pode ser feito através da internet, através do Previfone número 135 ou pelo site da Previdência Social, www.previdenciasocial.gov.br, né? Então, tem muitas coisas que melhoraram, mas outras, na dúvida, eles negam, porque é preferível negar do que correr o risco de conceder um benefício indevido. E aí, em uma situação dessa, a pessoa busca o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Porque assim, a perícia realizada no âmbito administrativo, ela é uma perícia que tem presunção juris tanto de validade relativa, né? Ou seja, eles acham que é total, mas é uma presunção relativa. Embora produzida por um médico do trabalho da instituição, que é um servidor público, ela cabe prova em contrário. Sim. É exatamente por isso que, diante de uma situação como essa, a pessoa pode ser submetida a uma perícia judicial, no qual ela vai ser avaliada por um médico especialista, imparcial e equidistante das partes, nomeado pelo juiz, que não tem ali nem o interesse de defender o INSS, nem o interesse de defender o autor da ação. Ele está ali para retratar para o juiz a verdade dos fatos. Claro. Porque o juiz não tem a obrigação de ter conhecimento médico, ele tem a obrigação de entender de lei. Sim. Então, ele nomeia um médico da confiança dele para que o Poder Judiciário ou essa perícia substitua a perícia administrativa realizada no INSS. Por outro lado, doutora, se não tem uma aprovação administrativa, você vai para o Poder Judiciário e é aquela demanda longa, né? Hoje, na verdade, eu digo para você o seguinte, ainda existem demandas muito longas, mas com a criação do Juizado Especial Federal, que foi criado em 2001, algumas coisas funcionam um pouco mais rápido. Tá. Né? Hoje, para você ingressar na justiça, no juizado, para uma discussão de incapacidade, se você dá entrada na ação hoje, geralmente de 2 a 3 meses você já tem uma avaliação médica agendada. Nossa. Porque aí o que você pode pedir? Geralmente eles negam os efeitos da tutela, o pedido de liminar, mas aí eles reapreciam após a conclusão do laudo. Avaliação. Após a avaliação médica judicial. A pessoa pode nomear ou não assistente técnico, né? Um médico da confiança para acompanhá-la na perícia.
apresentar quesitos, né, que são perguntas relacionadas àquele problema de saúde. E aí, verificando que o laudo deu positivo, geralmente o juiz já concede a liminar para pelo menos restabelecer o benefício ou conceder o benefício dali para frente. Interessante. Doutora, tem uma pergunta aqui, é da Tânia Maria, do Centro de São Caetano. Ela diz o seguinte: tenho 48 anos, tenho carteira registrada desde os 18 e fui mandado embora do trabalho há 2 anos. E agora não estou pagando INSS. E agora como vou fazer para receber minha aposentadoria? Então, na verdade, se ela começou a trabalhar aos 18, consecutivamente, e ela está com 48 anos e só faz 2 anos só que ela não está contribuindo, que ela está desempregada, na verdade, ela tem, o que me parece, 28 anos de trabalho. Então, ela não possui ainda os 30 anos. O ideal teria sido que logo depois que ela foi mandada embora, que ela vertesse contribuição para a Previdência Social na qualidade de facultativa. Certo. Hoje existe os segurados obrigatórios da Previdência Social e os segurados facultativos. O próprio nome diz, tem a faculdade de recolher e não a obrigação. Mas é interessante porque aí a pessoa não perde a qualidade de segurado. Às vezes ela teve recolhimentos tão bons durante todo o período contributivo que ela poderia contribuir 2, 3, 4, 5 anos sobre o mínimo e não fazer diferença nenhuma no valor da aposentadoria dela. Então, às vezes é falta de informação, né? Por isso que a gente está aqui, para poder esclarecer isso. Existe a possibilidade de pagar como facultativa na qualidade de desempregada. Então, tem muita gente, doutora, que tem receio de pagar, exatamente o que a senhora falou. Eu tenho um salário tão bom, mas se eu começar a pagar o facultativo, pago R$200, R$300, não sei, e aí isso, de certa forma, vai implicar numa redução da minha aposentadoria. Isso procede? Então, qual é o limite? Até que ponto a gente pode ir? Bom, vamos lá. A Previdência Social, ela trabalha com teto mínimo e um teto máximo. O teto mínimo é o salário mínimo, que é R$780, que é o que vale pelo território nacional. E um teto máximo, que é R$4.663. Tudo bem? Aí o que acontece? Diante disso, nenhuma contribuição pode ser inferior ao mínimo e nem superior ao teto máximo. Tá. O cálculo do benefício, ele é feito com base na média de tudo que a pessoa recolheu de julho de 94 até a data que ela protocola o pedido de aposentadoria. Então vamos lá. Se for hoje, em outubro de 2015... no cálculo da aposentadoria dessa pessoa será considerado tudo que ela contribuiu de julho de 94 até outubro de 2015. Eles vão pegar 80% da média aritmética das maiores contribuições dessa pessoa. 20% das menores serão ignoradas no cálculo. Entendi. Então, se dentro dos 20% tiver recolhimento mínimo, não fará diferença alguma no valor da aposentadoria dessa pessoa. No caso dela, trabalhou continuamente, dos 18 até 2 anos atrás, que seria 46 anos, pela pergunta. Me parece que ela tem 28 anos de recolhimento, e aí, considerando de 94 para cá, recolhimentos bons. Então, se for da forma que a gente pode concluir pela pergunta, ela poderia tranquilamente... Vale a pena, né? Agora, lembrando uma coisa... Se ela tivesse continuado a contribuir como facultativa, ela pode só comprar um carnezinho, colocar o código 1406, colocar o número do PIS, nem precisa fazer inscrição no INSS. Com o próprio número do PIS e o código, ela já poderia continuar vertendo contribuição. Só que se ela implementasse os 30 anos hoje, se ela não ficasse esses 2 anos sem pagar, ela iria se aposentar com 30 anos de trabalho, mas com a incidência do fator previdenciário. Por quê? Com 30 anos de trabalho, mais 48 anos de idade, ela teria uma soma de 78 e não 85. Entendi. Entendeu? Interessante. Tem uma pergunta aqui, a produção pode trazer para mim? É interessante. Como o programa é ao vivo, doutora, então assim, muita gente nos procura e eu tenho muitas dúvidas também, tá? Mas é bom entender e esclarecer as dúvidas das pessoas também. Eu não sei se a produção consegue. Aqui, voltou. É da Amanda Correia, do bairro Cerâmica. Ela pergunta o seguinte: minha irmã tem síndrome de Down. Ela já tem 40 anos e sempre trabalhou registrada. Ela também tem direito à aposentadoria? Olha, existe... Que pergunta interessante. Existe hoje uma aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do deficiente, especificamente, que foi aprovada em 2014, ainda é muito recente. Olha, que legal. Na verdade, esta aposentadoria possibilita que você tenha direito com tempo reduzido.
tudo vai depender da comprovação da deficiência. Se essa deficiência for grave, aí ela tem um tempo totalmente reduzido. Tá. Se for moderada, ela tem um pouquinho reduzido. E se for leve, menorzinho. Mas ela tem direito a uma aposentadoria diferenciada das demais pessoas, sem a incidência do fator previdenciário. Olha que coisa interessante. Só. E qual é o tempo de contribuição? Então, assim, porque assim, o normal para o cidadão, 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Tá. Geralmente a redução é de 4 em 4 anos. Por exemplo, se for grave, uma mulher com 20 e poucos anos de contribuição, ela já consegue com essa deficiência. Se for leve, com tempo a menor que as demais pessoas. Então, tudo vai depender desse tipo de deficiência para colocar um enquadramento na própria legislação, com o tempo exigido pela própria lei. Olha que interessante, acho que é uma novidade e pouca gente conhece, Pouca gente né? conhece. Na verdade, quando a pessoa faz essa solicitação no INSS, ela é submetida a 2 procedimentos. Ela passa por uma perícia médica para verificar em qual enquadramento o grau da deficiência, e ela passa por uma assistente social para ver quais as condições de trabalho, como que ela faz para se locomover para o trabalho, qual a dificuldade que ela tem. Lembrando que muitos deficientes no Brasil têm vagas garantidas em função da lei de cotas, Sim. que é hoje obrigatória, dependendo da empresa, do número de empregados que tem naquela empresa. Tá certo, doutora, tem mais uma pergunta aqui, é do João Marcos, acho que o nosso tempo está acabando, mas dá para fazer aqui. João Marques, do bairro Fundação. Como dou entrada na pensão de morte? A pensão por morte é um benefício devido quando alguém da família falece. E aí os seus dependentes, os seus beneficiários podem fazer jus a esse benefício. Como dar entrada? É só juntar os documentos pessoais seus, Tá. os documentos pessoais do falecido. Se a pessoa era aposentada, é só levar o número da aposentadoria, né? Que através do PIS eles já conseguem puxar. A pensão por morte é devida na primeira linha de dependência para esposa, né? Marido, mulher, filhos de até 21 anos de idade, Certo. ou filhos inválidos sem limitação de idade. E aí pode ser feito o agendamento também via internet, Pode, via tanto telefone? pelo 135, pela internet, ou indo pessoalmente a uma das agências da Previdência Social. Interessante. Tem que levar a certidão de óbito também com a informação do óbito. Interessante. Tá, aí mais uma dica. Doutora, o programa está encerrando, a senhora tem uns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Bom, eu agradeço pela oportunidade, tá? Espero ter prestado um serviço social realmente interessante às pessoas que nos assistem. Foi um prazer e estarei sempre aqui quando você me convidar. Obrigado, com certeza. doutora, vai ser um prazer. Satisfação Foi muito imensa. interessante a entrevista, viu? Bom, a todos que assistiram o programa Dias Melhores, muito obrigado. A gente fica por aqui e não esqueçam, assistam no canal 9 da NET e na Web TV São Caetano. Um abraço a todos.